palestra de hoje tem como tema o aborto à luz da doutrina espírita. Nós iniciamos com o Livro dos Espíritos, questão 344 até 360. Na concepção, o espírito se liga ao corpo pelo cordão fluídico e vai aumentando essa ligação até o nascimento. O espírito que deve animar o corpo existe fora dele. O corpo ainda não possui alma, porque a encarnação está em vias de se operar, mas o feto está ligado à alma que deve possuir. O aborto é uma encarnação nula que o espírito deverá recomeçar. Há sempre um crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá um crime tirando a vida de uma criança antes do nascimento, porque é impedir que a alma suporte as provas necessárias. No livro Vida e Sexo, de Emmanuel, nós podemos observar que o homem e a mulher experimentam instintivo horror à solidão, por isso eles se unem. Os filhos são o elo de comunhão entre os cônjuges. Eles têm a função de fixadores da organização familiar. Com a colaboração deles, se revelam mais claramente os deveres dos pais na assistência recíproca e o lar se torna uma escola de aperfeiçoamento e evolução para a aquisição dos mais amplos valores. De todos os instintos sociais, a família é o mais importante. Pela união sexual entre homem e mulher, a humanidade se perpetua. Entre pais e filhos residem os mecanismos de sobrevivência humana. Ora somos pais, ora somos filhos, aprendendo no corpo as lições de amor que nos ergue aos céus. Emmanuel também explica que, antes do renascimento, participamos da formação da família com amparo e supervisão dos instrutores espirituais. Portanto, nós chamamos antigos desafetos, programando a volta em nosso convívio. Nós prometemos socorro e oportunidade para que tenham esperança de resgate e elevação. Mas, quando reencarnamos, anestesiamos a consciência e expulsamos estes irmãos de nossa companhia para resguardar o próprio conforto. Não podemos prever as reações negativas que decorrem disso. Muitos desafetos se convertem no plano espiritual. São amigos em potencial por causa de nossas promessas de compreensão e auxílio. Mas, após o aborto, tornam-se inimigos recalcados que se aproximam de nossa vida e despertam mais aflição e sofrimento do que filhos problemas impondo trabalho e inquietação. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos explica que o espírito pode permanecer algemado fluidicamente aos que se afinam com o sangue e desejos dele. A mente desencarnada está amedrontada com o desconhecido e vale-se da receptividade dos que choram sua perda. Demora-se colado aos que mais ama. O espírito pode lançar as emanações do seu corpo espiritual para os tecidos fisiopsicossomáticos dos que o asilam. Ele subtrai a vitalidade da pessoa e pode se sustentar por muito tempo nessa condição. A mente do encarnado se entrega inconsciente ao espírito que lhe controla a existência. Ele sofre domínio até certo ponto, até que as leis reclamem alteração pela dificuldade ou pela dor. Portanto, isso tudo explica os processos obsessivos que acontecem logo após o crime do aborto. No livro O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva nos esclarece que a provocação do aborto em qualquer período da gestação é um crime doloroso pela crueldade com que é praticado. Vida que se inicia cheia de esperança e encontra repulsa.
Ao renascer, o espírito é como um botão de rosa que tem missão a desempenhar no mundo. Se o jardineiro destrói o botão que se deseja desabrochar, constitui crime, porque impede a alma de passar pelas provas que serviria de instrumento. Eliminação da vida, que abre aos responsáveis diretos ou indiretos um abismo de sofrimento e dor. Covarde a mulher que friamente provoca o aborto, terrível o homem que o sugere ou realiza como médico. Aborto criminoso, quase sempre provocado para fugir à responsabilidade de um deslize moral. Emmanuel traz uma importante frase. A mãe mata o próprio filho indefeso que não tem voz para suplicar piedade. Ele também diz que as leis divinas atuam sobre os que o provocam, porque as consciências culpadas geram um processo de reajuste que podem conduzir ao câncer ou à loucura. Para a doutrina espírita, o aborto não tem justificativa perante Deus, a não ser em casos especialíssimos, quando o médico honrado e consciente sentencia que o nascimento da criança põe em risco a vida da mãe. Doutrina espírita e os espíritas não aprovam o aborto. Compadecem-se de quem o pratica, desaconselham por ser prática anticristã, cruel e desumana, em desacordo com as leis divinas. É a negação do amor. A ignorância, o comodismo, a leviandade e o sensualismo desenfreados criam inconsistentes e falsos argumentos para justificar o aborto. Esquecem-se dos princípios de humanidade, amor ao próximo, respeito aos direitos à vida concedidos por Deus a todos. Richard Simonetti, em seu livro Quem tem medo da morte, nos elucida a questão explicando que, após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o espírito reencarnante se liga ao embrião. O ser humano habitará o ventre materno por 9 meses, protegido em sua fragilidade, até que possa enfrentar o mundo. O aborto é uma desencarnação, que pode ser natural quando o organismo materno não consegue sustentar o desenvolvimento da criança. É uma provação para os genitores que têm frustração do anseio da paternidade e também sofrimento da mulher com toda a interrupção da gravidez, mas também é uma provação para o espírito que vê interrompido seu retorno à carne. O aborto criminoso é crime hediondo, que nem sempre é passível de punição pela justiça humana. Em alguns países, a mulher tem direito ao aborto, mas a justiça divina atinge a gestante e todos que direta ou indiretamente se envolvem com ele. Familiares que sugerem, amigos que incentivam e profissionais que executam estarão todos ligados pelo crime. A mulher pode alegar que é dona do seu corpo, mas ela usa um sofisma materialista, meus irmãos, porque nosso corpo é empréstimo de Deus. Nós devemos preservar o corpo, usar com disciplina e consciência de suas necessidades, respeitar a vida gerada dentro deste corpo, porque apenas ao Criador compete decidir sobre os destinos de suas criaturas. A literatura espírita traz vários exemplos de consequências do aborto na mulher, como desajustes perispirituais na vida atual ou futura, como câncer, esterilidade, infecções, frigidez. Problemas frequentes que nos mostram como está disseminado o crime nos dias de hoje. Mulheres que usam substâncias abortivas sempre que têm atraso menstrual. Nós lembramos que o aborto natural traz várias consequências ao espírito.
Neste caso, ele retorna à espiritualidade sem maiores problemas, porque são tênues os laços que o prendem ao corpo. Quando ele desencarna, ele pode reassumir sua personalidade anterior, voltando ao que era com o acréscimo da breve experiência. Se não tiver maturidade para isso, permanece na espiritualidade como recém-nascido, à espera do tempo para retomar a consciência de si mesmo, desenvolvendo-se como criança ou preparando para a nova reencarnação. Já no aborto criminoso, o espírito sofre o trauma provocado pela morte violenta, fruto da irresponsabilidade dos pais. Sua frustração é maior. A readaptação é semelhante à do aborto natural, mas, se moralmente imaturo, sua expulsão provocará rancor contra os pais, transformando-se em perseguidor implacável. Muitos males na mulher nascem dessa influência. O conhecimento da doutrina espírita evita o aborto, mas constitui tormento para quem o pratica. Estas pessoas que têm conhecimento de tudo isso, elas acabam desenvolvendo medo, remorso, angústia e depressão. O Espiritismo, ele não condena, ele esclarece, ele não ameaça, mas conscientiza e tem o objetivo de ajudar a encontrar o bem. Todos nós nos comprometemos de alguma forma com a lei, por isso estamos reencarnados todos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, planeta apropriado para que possamos então nos depurar. Todos temos que procurar nos redimir através do bem, e em Mateus 9 nós podemos observar: misericórdia quero e não sacrifício, diz o amado Mestre Jesus. Nós não precisamos nos flagelar e nem esperar que a lei divina nos flagele para resgatar débitos. Mas como então seguir em frente, sabendo do erro? Como seguir em frente aquele que participou direta ou indiretamente deste crime hediondo que é o aborto, sabendo de todo este comprometimento, sabendo de toda esta infração à lei divina? Seria possível então para uma mulher, para uma jovem que se comprometeu aos 15 ou 16 anos, chegar aos 40 anos com toda esta carga de culpa, sabendo que agora ela apenas será responsável por tudo isso e carregará esta sentença? Será que esta pessoa não pode fazer mais nada para abrandar esta pena, para limpar todo este erro? Então, nós podemos observar, através de Richard Simonetti, que a mulher que cometeu aborto pode renovar o seu destino, trabalhando em favor da infância. É aquela pessoa que adota uma criança, de repente esta pessoa que de alguma forma acabou se comprometendo tanto que aniquilou seus órgãos reprodutores. Ela está estéril, infértil, ela não pode ter mais filhos, ela pode adotar uma criança, entregar-se, doar todo o seu afeto. Esta pessoa pode fazer trabalhos se doando para a infância, trabalhando em creches, em berçários, trabalhando para a doação do amor aos bebês e às crianças, auxiliando nos trabalhos de assistência. Isso habilita a mulher à renovação e reajuste sem traumas e tormentos. E é por isso que nós temos a certeza do grandioso amor de Deus por nós, quando, apesar de todos os nossos erros e infrações terríveis, ainda assim nós temos oportunidades de elevação,
Quando nós nos deparamos, então, com situações onde nós conseguimos produzir o bem, apesar de todos os nossos erros. Ele, que é tão amoroso, sempre nos fornece novas tentativas de nos ajustarmos à lei. Nós agradecemos a atenção de todos, lembrando que a fé nos move e nos enche de luz. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, que é o nosso mestre amado, e também a Erasmo, o meu mentor querido, que é quem me incentiva e orienta nos trabalhos edificantes. Graças a Deus, graças a Jesus.